Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aí nosso conteúdo, né, sobre os contratualistas. Hoje a gente fecha falando sobre o último filósofo do contrato social, o John Locke, né? John Locke é um indivíduo que celebra o pacto social e para proteger os direitos, né, individuais. Ele diz que o direito individual é algo muito importante, né? Então o John Locke é conhecido por ser dos grandes fundamentadores do liberalismo político, porque ele defende exatamente isso, né? A liberdade individual como mais importante, inclusive a liberdade individual, ela deve ser muito respeitada pela soberania estatal, né? Então a individualidade do indivíduo, ela tem que ser conservada pelo poder do Estado, além do que também a liberdade de direito à propriedade privada. Então isso são coisas aí que o John Locke ele vai defender. Tá? Então Locke, assim como Hobbes, né, que a gente estudou já nas aulas passadas, concebe a existência do estado de natureza e do estado civil, porém os apresenta de um modo divergente. No estado de natureza, John Locke, o homem é bom, vivendo em perfeita liberdade, age buscando, né, o bem-estar e a felicidade. No estado de natureza, os homens vivem junto conforme a razão e têm igualdade de direitos e deveres. Nele, os seres humanos são regidos pela lei da natureza que termina serem todos os indivíduos, iguais e independentes, devendo cada um agir de modo a não prejudicar o outro. Cada um pode viver e garantir seu sustento segundo suas próprias habilidades, desde que não agrida o outro. A liberdade natural consiste em viver conforme a lei natural. Se todos se respeitassem tal como ela determina, a vida, segurança e a liberdade poderiam ser conservadas. Então a ideia do estado natural é uma ideia do Locke, que ele vai dizer que é um lugar onde, né, todos vivem, né, respeitando o outro, é quase que uma utopia. Cada um vive respeitando os espaços um dos outros e todos lutam para garantir o seu sustento, sua sobrevivência a partir do quê? A partir das suas próprias habilidades, né? O John Locke leva muito em consideração essa questão da liberdade individual. As suas ideias ajudou a derrubar o absolutismo inglês. Então, John Locke é um cara muito importante para o pensamento iluminista e para o pensamento da formação do contrato social, tá, pessoal? Então, vamos lá. Locke e o estado de guerra. No estado de guerra não há um estado nem juiz imparcial, capaz de determinar a diferença entre o justo e o que é injusto. Assim, a violência pode existir sem freios entre os indivíduos. No estado de natureza também não há um juiz imparcial, tá? Porque cada um julga a si próprio as suas ações e por isso eu não interfiro no outro, né? Porque eu entendo também que eu posso sofrer, pois ali privilegiar-se a liberdade do indivíduo e espera-se que os homens mantenham o respeito entre si. Porém, isso nem sempre pode acontecer. Dessa forma, sempre existe o risco de o estado da natureza transformar-se em estado de guerra. E aí entra a gente tem aí uma incógnita, né? Uma pergunta, um questionamento, né? Como impedir que a nossa tal liberdade alguém não furte o bem do outro? Então, por exemplo, se você tem a sua propriedade privada, como garantir que outra pessoa não vai roubar aí o seu bem, o seu produto, né? Então, para Locke, é para evitar a queda de um estado de guerra que os homens instituem uma autoridade comum e imparcial que possam julgar os conflitos entre eles. O Estado e a sociedade civil nascem então para organizar as relações entre os indivíduos, pois no estado de natureza cada um seria o juiz da sua própria causa, fazendo o que lhe convém, tá? Então aí o que o Locke vai dizer é que o Estado surge para garantir direitos, assegurar direitos naturais do homem, que o homem tem por natureza, como liberdade individual e a propriedade privada, tá? Então a propriedade como direito natural para Locke. Então botei para vocês essas imagens de propriedade privada, né? Isso aqui o Locke trabalha muito com essa ideia, com essa concepção de propriedade privada. No estado de natureza, para sobreviver, o homem se apossa das partes da natureza, tendo como fim a produção de alimentos para sua conservação e do seu grupo. É nesse momento que cada indivíduo apropria-se daquilo que é necessário para a subsistência, que se instaura o direito de propriedade. Então, desse modo, Locke entende que o direito da propriedade privada precede o nascimento do Estado Civil, sendo esse um direito natural individual. Então, o que acontece? O Locke ele vai dizer o seguinte, né, que o homem ele já nasce com o direito à propriedade privada, tá? E propriedade privada é tudo aquilo que o homem altera a natureza por meio do seu esforço. Então, por exemplo, se você olhar aí um coqueiro que está na rua, que nasceu na rua, ele não é de ninguém. Por quê? Porque ele naturalmente cresceu ali. Agora, se você pega uma muda de coqueiro e planta no seu quintal, né, isso vai ser o quê? Uma propriedade privada, porque você alterou a origem dele, né, a natureza dele, através do seu esforço.
tá? Então, Locke relaciona o direito à propriedade à ideia de trabalho que possibilita a transformação da natureza. O homem apropria-se de algo quando retira o objeto do seu estado natural, aprimorando para o uso humano. Isso acontece com a agricultura, a pecuária e a fabricação de ferramentas. Então foi o que eu expliquei para você. O cara vai lá, retira o minério da terra, né? Tira o ferro. O ferro não é propriedade privada. Ele vai lá e cria uma ferramenta com aquele ferro. Vira propriedade privada porque ele alterou pelo meio do esforço. Beleza, pessoal? Então chegamos no final de mais uma aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Em caso de dúvida, vocês podem me chamar lá no meu e-mail, tá? Que eu respondo vocês o mais rápido possível. Tá bom? Tenham um excelente dia. Até a próxima aula. Tchau, tchau.